Lista, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, teoria do crime, muita coisa importante. Olha, é um assunto que muita gente tem até medo de estudar porque não consegue entender. Mas aqui meu papel vai ser simplificar para você ao máximo esse assunto que despenca em prova, não tem como fugir para qualquer prova que você for fazer. Teoria do crime vai cair. Então vamos começar aqui tranquilamente, passo a passo. Primeira coisa, quais são os critérios adotados para definição do que seja o crime? Existe um primeiro critério que é o critério legal. E quando a gente fala em critério legal, a gente tem que saber que é lei. O critério legal é o que a lei está falando. Olha o que diz o. Porque quando a gente abre o Código Penal, perceba que não existe nada no Código Penal dizendo que é crime. Já parou pra pensar? Um leigo pode chegar e falar, cara, o que é crime? O que é contravenção penal? Vai abrir o Código Penal e não vai achar a definição do que seja crime. E o papel de definir o que seja crime é justamente aqui, na lei de introdução ao Código Penal. Muita gente nem conhece a lei de introdução ao Código Penal. Todo mundo conhece a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, mas existe a Lei de Introdução ao Código Penal, que antecede o Código Penal. E lá no artigo 1º diz o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, e contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Então perceba que é justamente na lei de introdução ao Código Penal que existe a diferença entre crime e contravenção penal. E não só isso. A lei conceitua crime, a lei conceitua contravenção penal e diz que há diferença entre esses dois institutos. Crime não se confunde com contravenção penal. Primeira coisa que tem que saber é isso. Crime é uma coisa, contravenção penal é outra. Agora, existem várias diferenças entre crime e contravenção penal. E não existe uma diferença ontológica sobre essas duas, sobre crime e contravenção. É uma diferença quantitativa. Porque você pode parar a pensar que crime é algo mais grave, contravenção penal é algo menos grave. O sistema dicotômico que é adotado pelo direito penal brasileiro diz que crime há uma previsão de pena de privativa de liberdade, restritiva de direito, multa. E na contravenção penal, não. Na contravenção penal existe prisão simples. Prisão simples. Isso é muito importante, porque o máximo de pena privativa, o máximo de restrição de liberdade que alguém pode ter por cometer uma contravenção penal é de 5 anos. Crime vai para 40 anos. Né, com o novo código, com a nova lei anticrime, passou de 30 para 40 anos. E é isso que você tem que saber. A lei de introdução ao Código Penal brasileiro define crime e define contravenção penal. Beleza? Agora, não existe apenas um critério legal para definição de crime. Existe também um conceito formal, analítico ou dogmático. E aqui a maioria das pessoas conhece, a maioria dos concurseiros conhece justamente o conceito de crime a partir do conceito analítico. Né? O que é crime? Todo mundo fala fato típico, ilícito, culpável, não é mesmo? Então, perceba que quando você fala fato típico, ilícito, culpável, você automaticamente está com a teoria tripartida na cabeça. Porque a gente estuda assim, a gente é condicionado a estudar assim para concurso, porque é o que a doutrina majoritária adota. Só que não é só isso. Aqui eu estou te preparando para qualquer concurso público, qualquer nível de concurso público que cobre direito penal. Você tem que saber que nesse conceito formal existe uma teoria quadripartida, existe uma teoria tripartida e também existe uma teoria bipartida. São 3 teorias para o mesmo conceito de crime, conceito analítico. Isso aqui é fundamental, você se diferencia do seu concorrente sabendo disso. Então vamos lá, começando para a teoria quadripartida. Teoria quadripartida, para essa teoria, o crime é composto por 4 elementos: fato típico, ilicitude, a culpabilidade e também a punibilidade. Então presta atenção, para a teoria quadripartida de conceito de crime, a punibilidade também seria um elemento do crime. Agora, perceba que existem críticas, existem umas falhas grotescas, na verdade, na minha opinião, da teoria quadripartida. Em que sentido? Justamente no momento em que, para conceituar que seja crime, colocar também o elemento da punibilidade. Por quê? Vamos imaginar que eu, com a intenção de matar alguém, atire 5 vezes no meu desafeto. Beleza? Então fui lá, matei o cara. Cometi um crime, um fato típico.
ilícito, porque não houve excludente de ilicitude, não agi em legítima defesa, não agi em estado de necessidade, nada disso. E sou culpável, sou imputável, potencial consequência de ilicitude, tudo certo. Sabia dos riscos, matei a pessoa. Cometi um crime consumado de homicídio, artigo 121 do Código Penal, correto? Para a teoria quadripartida, tá tudo certo. Punibilidade e tudo mais. Agora, vamos supor que eu tenha, depois de um mês, eu percebi que o MP ofereceu denúncia contra mim e eu não queria ser preso. E aí eu me mato, cometo suicídio. No direito penal, a gente sabe muito bem que a morte do agente é exclusão da punibilidade. Então perceba que para a teoria quadripartida do crime, não haveria crime de homicídio. Por quê? Porque haveria um rompimento da punibilidade, de modo que não haveria um dos elementos para a conceituação do que é crime. E a gente sabe muito bem que por mais que haja a morte do agente, o crime continua lá. O crime é consumado, o crime existiu da mesma forma. Não é porque houve a extinção da punibilidade que o crime deixa de existir, não é mesmo? Então, isso é um exemplo, né, de uma crítica que se faz à teoria quadripartida, mas ela existe e pode muito bem ser cobrada em concurso. Se cair, você vai saber que a punibilidade é um dos elementos do crime para essa teoria. Agora também existe a famosa, clássica teoria tripartida, e essa aqui não tem muito o que falar, porque para a teoria tripartida do que seja crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. E aqui eu já adianto logo. Evite falar antijurídico. Evite o termo antijurídico. Por quê? Porque o Código Penal não adota essa terminologia. Se você abrir agora seu Código Penal aí no site do Planalto, colocar Ctrl F e escrever a palavra antijurídico, você não vai ver em canto nenhum. Por quê? Porque antijurídico é logicamente incompatível. Seria um antidireito. Então, sempre opte em prova discursiva pelo termo ilicitude. Porque ilicitude, se colocar no Código Penal, existe. O Código Penal adota essa terminologia. E sempre prefira termos adotados pelo nosso Código Penal. Porque você vai ter um embasamento teórico, um embasamento legal, até para fim de recurso lá na frente. Tá? Então, evite antijurídico. Isso aqui é uma dica muito boa. Professores renomados, como Cléber Masson, por exemplo, eles sempre falam para você evitar o termo antijurídico. Agora, se cair no objetivo, é óbvio que você vai marcar antijurídico. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que é tecnicamente preferível você falar no termo ilicitude. Teoria tripartida a gente sabe muito bem, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora, o pulo do gato vem aqui, porque para a teoria tripartida existem algumas subdivisões. Aquele que adota a teoria tripartida pode ser clássico, olha só aqui, e quem é clássico obrigatoriamente é tripartido, isso aqui é fundamental você saber, anota aí. Quem é clássico obrigatoriamente é tripartido, e também existe o finalista. E quem é finalista tem duas opções, ou pode ser tripartido, ou pode ser bipartido. Quem é tripartido? A gente conhece os doutrinadores. César Bittencourt, Luiz Regis Prado, Rogério Greco, Guilherme Nutt. São grandes doutrinadores de direito penal que adotam a teoria tripartida e é finalista. Beleza? Só que também pode ser bipartido. Agora, olha que interessante. Vamos falar agora, gente, da teoria bipartida. A teoria bipartida, ela é um pouco diferente. Porque a gente viu muito bem que a teoria quadripartida é aquela que acrescenta a punibilidade como elemento do crime. Também a gente viu a teoria tripartida e agora a bipartida, que é crime apenas o fato típico e a ilicitude. Cadê a culpabilidade? Para a teoria bipartida de crime, a culpabilidade não é um elemento do crime e sim um pressuposto de aplicação da pena. Eu vou te falar um negócio. Você pode estar achando até estranho, pô, só 2 elementos. Mas aí que tá. Muita gente boa no direito penal é bipartida, justamente com base no Código Penal. Porque se você for abrir o Código Penal e você vai lá nas excludentes de ilicitude, como por exemplo o artigo 25, o artigo 24, você vai ver que começa assim lá, ó. Não há crime se o agente pratica o fato em legítima defesa. Então o Código Penal deixa claro que se eu cometo um fato típico em legítima defesa, então alguém vem me matar e eu mato ela primeiro, eu cometi um fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Só que alguém, por injusta agressão, vem me atacar e eu ataco primeiro. Ilicitude, rompimento da ilicitude. Nesse caso, o próprio Código Penal, não estou falando de doutrina nem jurisprudência, o Código Penal diz, não há crime, não houve crime. Agora, se você for lá na imputabilidade,
exclusão de imputabilidade, de embriaguez, você vai ver que quem age embriagado, papapá, aí vai ter lá, não é que tem lá, não há crime, vai estar escrito, fica isento de pena. E é justamente daí que os bipartidos adotam esse conceito, porque vão dizer, não, peraí, a culpabilidade não é um elemento do crime. Para ser crime, basta o fato de ser típico e ilícito. A culpabilidade vai ser um pressuposto de aplicação da pena. E aí que tá. Tem gente que é tripartida, tem gente que é bipartida. O Código Penal adota o quê? Ninguém sabe, não fica bitolado com isso. Isso não vai cair na sua prova. Se vai cair na sua prova, é uma prova oral, uma prova aberta. E aí ele vai te pedir para você falar essas duas correntes e você vai dizer. Só que não existe preto no branco taxativo, adota bipartida, adota tripartida. Não existe isso. Só tô te falando aqui para fins de provas mais complexas, orais, abertas. Você vai escrever isso aí que eu tô te falando. Beleza, gente? Isso aqui é muito, mas muito importante. Vamos lá, sistemas penais. E aqui o bicho começa a pegar, mas é de um jeito bem interessante. Vocês vão ver que não tem mistério aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma breve pausa, a gente começa no próximo bloco, sistemas penais. Fechou? Até já.